Galerinha, tudo bem? Hoje eu vou colocar para vocês lá no nosso Google Class, que é o Google Sala de Aula, a aula referente que aconteceu agora no dia 20/7, segunda-feira. Foi transmitida aí pela TV Cultura, né, e um aplicativo do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Essa semana, a professora veio falar pra gente e abordar principalmente aí exercícios envolvendo constante de equilíbrio. Opa, professora, a gente já não viu esse conteúdo? Sim, esse conteúdo ela havia passado pra gente lá no mês 6, né, no comecinho, e agora ela retornou com esse conteúdo aí, mas com a resolução dos exercícios. Então, se vocês observarem lá no Google Class, eu coloquei somente os exercícios, tá? Eu não coloquei aí a explicação teórica. Por quê? Porque a explicação teórica eu havia postado lá na semana do dia 22/6, que foi quando ocorreu a aula sobre constantes de equilíbrio, tá? Os exercícios que eu coloquei no Google Class envolvendo esse conteúdo, eu trouxe hoje aqui para vocês pra gente poder resolver junto, né? Eu já coloquei resolvido pro vídeo ficar um pouquinho menor, né? Mas eu vim explicar eles para vocês. E são só 3 exercícios, tá? Então, o primeiro exercício aí envolvendo constante de equilíbrio, primeiro, vamos lembrar, né? Professor, o que é uma constante de equilíbrio? É o valor que vai relacionar aí as concentrações das espécies de reagentes e de produtos no momento em que ocorre o equilíbrio nessa reação. Então, toda reação química, por exemplo, essa daqui, ó, a gente tem antes da setinha os reagentes, que são as substâncias que vão reagir entre si para formar quem? Aquilo que a gente tem depois da setinha, que são os produtos, certo? Então, a constante de equilíbrio é o valor das concentrações de cada substância, mas essas concentrações a gente só pode ter esses valores tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos no momento em que essa reação química vai ter o equilíbrio, né? No momento em que os valores aí de concentrações vai ser constante, atingir o equilíbrio, os valores vai ser constante, tá? Kc, lembra da concentraçãozinha de Kc? Eu coloquei um vídeo para vocês fazendo bastante exercícios de Kc e de Kp, onde Kc representa o valor da constante de equilíbrio em uma determinada temperatura, né? E sempre os valores são dados como unidade de medida de mol por litro, tá? Enquanto que o Kp era representado aí para as constantes de pressão, tá? Eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouquinho na próxima folha, tá? Então, como que eu sei, professora, que teve uma constante, entrou em equilíbrio, né? Normalmente, os exercícios, ele já vem falando, né? O gráfico mostra o equilíbrio envolvido, ou a reação química mostra os valores das constantes em equilíbrio, né? O que significa? Que quando está ocorrendo, né, essa reação química, os reagentes eles são consumidos, né, para produzir quem? Os produtos. Então, enquanto meus reagentes estão sendo consumidos, os meus produtos estão sendo formados. Vai chegar um determinado ponto dessa reação química que eu não vou ter mais consumo de reagentes, mas também não vou ter mais formação de produtos. Ou seja, a velocidade direta com que os reagentes são consumidos e transformados em produtos vai ser a mesma velocidade com que tem a formação dos produtos e dos reagentes aqui sendo consumidos, ou seja, a velocidade direta vai ser igual à velocidade inversa. Normalmente, vem setinhas aqui, ó, né, dos dois lados, entrou em equilíbrio, onde a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Está em equilíbrio, então meus reagentes não estão sendo mais consumidos e os meus produtos também não estão sendo mais formados. É a partir desse ponto que a equação química entrou em equilíbrio. Tudo bem? Depois eu vou explicar para vocês aí como que a gente vai montar os exercícios, né, relembrar, porque já tem um vídeo lá no Google Class falando disso. O que eu quero focalizar aqui nesse instante é que lembra que
tem o Kc, que é a constante de concentração, e tem o Kp, que é a constante de pressão, né? No Kp só entravam substâncias gasosas. No Kc não poderia entrar aí na constante substâncias no estado líquido e no estado sólido, tá? Então, se eu observar essa daqui, ó, todas as minhas substâncias estão no estado gasoso. Professora, no Kc pode entrar gasoso ou só pode ser no Kp? No Kc também pode entrar gasoso, tá? Além de gasoso, pode entrar aquoso, tá? Só não pode entrar aí substâncias líquidas nem sólidas, tudo bem? O primeiro exercício que eu coloquei lá foi esse, ó. O gráfico abaixo mostra o equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida, que é representada pela seguinte equação. Então, eu tenho 2 mols de CO2 gasoso reagindo com o gás oxigênio e formando aí 2 mols de CO3 gasoso, tá? Ele pede pra gente analisar esse gráfico, foi o mesmo gráfico que a professora colocou lá na aula do Centro de Mídias, tá? E pediu para indicar em que momento, né, em qual é o tempo que essa reação aqui começa a entrar em equilíbrio, em que as constantes das concentrações estão em equilíbrio. Se a gente analisar o gráfico, ó, sempre os reagentes vêm sendo é o de cima para baixo, tá? E o produto é o de baixo para cima. Por quê? Porque no início eu só tenho reagente, né? Então ele está numa concentração alta. Conforme a reação química vai acontecendo, o que vai acontecer com esses reagentes? Eles vão reagir um com o outro, vão sendo consumidos, por isso que o gráfico vai descendo, até atingir o equilíbrio, né? Então, enquanto eles estão sendo consumidos, o que vai acontecer aqui com o gráfico do produto? No caso, no início eu não tenho nada de produto, né? Eu preciso que meus reagentes sejam consumidos para formar o produto. Então, o produto começa aqui no instante zero, conforme os reagentes estão sendo consumidos, ele vai sendo o quê? Formando, né? Então, ele vai ser produzido. Então, aqui, em que momento do gráfico, do tempo que ocorre aí o equilíbrio? A gente sabe que ocorreu o equilíbrio enquanto o gráfico, né, os patamares das 3 reações, as 3 concentrações estão paralelo aqui, ó, ao eixo X, ou seja, estão retinhos, tá vendo? Então, se vocês quiserem responder a partir do 25, também está correto, porque aqui a gente tem uma leve curvinha, né? Então, eu coloquei aqui, ela também colocou a partir do tempo de 30 segundos, onde está bem retinho aqui as 3 concentrações, tudo bem? Então, a partir de 30 segundos. Tá? Entrou em concentração, o que significa? Que o SO2 e o O2 parou de reagir, né? Parou de ser consumidos e o SO3 parou de ser formado aqui. Tudo bem? Olha só o próximo exercício agora. Então, ela colocou assim, né? Esse exercício ela tirou lá do caderno do professor, na página 86, do caderno do livrinho de 2014, tá? E ela deu uma tabelinha com 3 experimentos, né? Deu a concentração inicial em mol por litro do HF para os 3 experimentos, certo? Então, inicialmente, ela já entra com uma massa, né? Uma concentração molar do HF aí, que é o reagente. Lembra que no início eu só tenho o reagente e ainda não tenho o produto formado, certo? Então, ela falou o seguinte: a tabela abaixo apresenta a concentração das espécies em equilíbrio em soluções de diferentes concentrações iniciais do ácido fluorídrico a 25 graus Celsius, tá? Então, essa equaçãozinha eu coloquei aqui, ó, tá? Para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, eu tenho o ácido fluorídrico no estado aquoso, ou seja, está dissolvido em água. Ele reage, né, entre si e formam aí, como é um ácido, lembra que todo ácido, quando está em meio aquoso, ele libera íons H+, também aquoso, e fluoreto menos, aí também aquoso, tá? Se eu fosse representar o Kc, a constante de equilíbrio aí pro ácido fluorídrico, todas as substâncias aquosas também entram. Então, o que é? É reagentes, né?
concentração, lembra que o colchete significa concentração, então a concentração dos produtos dividido pela concentração aqui dos reagentes. Então, quem que é o meu produto? Aquilo que está depois da seta. Então, eu coloquei a concentração de H+, vezes a concentração de fluoreto, né? Dividindo quem? Pela concentração dos reagentes, que é o ácido fluorídrico. Tudo bem? Ela pede pra gente calcular aí, ó, as 3 constantes de equilíbrio. Então, no experimento 1, tá vendo que ela deu a concentração inicial e ela deu a concentração no equilíbrio? Qual que a gente utiliza? A do equilíbrio e não a do inicial, tudo bem? Então, aqui, ó, experimento 1. Vou olhar por essa fórmula aqui. Qual que é a concentração de H+? Aí eu venho aqui, ó. Concentração de H+ no experimento 1 é 0,0079 vezes, qual que é a concentração de F-? F- no experimento 1 também é 0,00079, certo? Vou fazer a multiplicação dos dois, vai dar esse número bem pequenininho aqui, ó, tá? Por que pequenininho? Um monte de zero à esquerda, tá bom? Então, 0,00079 vezes 0,0079 deu esse númerozinho aqui, 0,000006241, tá? Dividido pela concentração do reagente. Quem que é o reagente? É o HF. E no primeiro experimento, ele tem um valor de 0,0920, certo? Então, se eu pegar esse valor e dividir por esse na calculadora, vai dar esse número aqui, ó, certo? A hora que a gente olha, fala, nossa, professora, é um número muito grande. Na verdade, é um número pequenininho, porque 0 à esquerda é 0 à esquerda, né? Então, deu esse número, 0,50678369. Eu copiei todos os números da calculadora, tá? Quando dá um número bem pequenininho aqui, o que a gente faz? A gente joga na base de 10. O que significa isso, professora? Eu vou trazer essa vírgula que tá aqui, ó, entre o 6 e o 7, né? Quando a gente anda com a vírgula para a direita, o sinal aqui é negativo do expoente, né? E quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, o sinal vai ser positivo. Então, se eu pegar essa vírgula que está aqui e andar aqui, eu vou andar quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 6,8, porque eu já arredondei, tá vendo? Ó, o meu 7, depois do meu 7 vem o 8. Como que eu arredondo? Se a primeira casa, depois da vírgula, for maior do que 5, eu arredondo para cima, né? Então, 7 é maior do que 5, por isso que eu coloquei 6,8 vezes 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, menos 6, tá bom? Olha o segundo experimento, mesma coisa. Qual que é a concentração de H+ no segundo experimento? 0,0022. Qual que é a concentração de F-? 0,0022. Multiplicando eles, a gente vai ter esse aqui, ó, 0,0000484. Dividido pela concentração de HF no experimento 2, que é 0,0077. Vai dar esse número, eu vou jogar na base de 10, vou trazer essa vírgula aqui entre o 6 e o 2, que vai ficar 6,2. Por que não arredondou aqui, professora? Porque 2, primeira casa depois da vírgula, 2 é menor do que 5, então eu permaneci ele. Vocês vão ver que lá no vídeo a professora colocou 8, tá? Mas não, a gente arredonda aí só se for maior do que 5, tudo bem? Então, aqui ficou, ó, quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 4 casinhas, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 6,2 vezes 10 é menos 4, tá? No experimento 3, aqui, ó, como é que vai ficar a concentração de H+? 0,0113, do F- também 0,0113 e dividido pelo HF, que é 1890, tá? Se eu multiplicar, ó, então eu multiplico de cima, que deu esse valor, depois eu pego de cima, divido pelo de baixo, vai dar esse númerozinho aqui,
certo? Vou jogar na base de 10, então vou trazer a vírgula quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4 também, certo? 6,75, posso arredondar? Sim, porque 7 é maior do que 5. Então, ficou 6,8 vezes 10 é menos 4, tá? Então, assim que a gente determina aí a constante de concentração, por isso que é KC. Olha o outro exercício que ela colocou, né? Esse ela tirou do caderno de vocês, agora volume 2, da página 44, tá? Do caderninho desse ano, tudo bem? Falou o seguinte: considere a tabela a seguir com as quantidades de reagentes e produtos. Todos estão no estado gasoso, tá? No início da equação e na etapa de equilíbrio, a temperatura de 100 graus Celsius para as seguintes reações. Então, essa reação eu coloquei aqui, tá? Eu tenho N2O4 no estado gasoso, reagindo entre si, né? E liberando o quê? 2 mols de NO2 também no estado gasoso, tá? Ela deu uma tabelinha, ficou pequenininho, mas eu leio para vocês, tá? Então, ela deu uma tabelinha dos reagentes e produtos. No caso, eu tenho só um reagente e só um produto, né? Então, o reagente N2O4 deu no início, ela entrou com 0,150 mol por litro e quando essa reação atingiu o equilíbrio, ele teve 0,30 mol por litro. Então, não vou usar essa e sim a do equilíbrio, certo? Deu aí o seu produto, que é o NO2, certo? No início, ele teve 0,150 mol por litro, mas eu não vou usar o do início, eu vou usar a concentração no equilíbrio, que é 0,90, tudo bem? No A, ela pediu, escreva a expressão da constante de equilíbrio. Então, o KC, que é? Produtos por reagentes, concentração dos produtos dividindo a concentração dos reagentes. Como é que vai ficar? As duas são gasosas, então elas vão entrar, certo? Quem que é o meu produto? É o NO2. Então, eu coloquei, ó, concentração de NO2 elevado ao seu expoente. Qual que é o expoente? É o valor do coeficiente estequiométrico dele, tá? Então, esse 2 daqui, ó, vem aqui em cima. Dividindo pela concentração do reagente, que é o N2O4. Não tem nenhum número aqui, então não preciso colocar, certo? No B, qual que é o valor aí dessa constante de equilíbrio? Então, se eu pegar aqui, ó, o KC vai ser a concentração de NO2, quanto que vale a concentração de NO2? Se a gente olhar aqui na tabela, ó, NO2, no equilíbrio, ele tem 0,90. Então, eu coloquei entre parênteses 0,90. Por que entre parênteses, professora? Porque ele é elevado ao quadrado, certo? Então, entre parênteses 0,90 elevado ao quadrado, certo? E do N2O4 no equilíbrio, 0,30. 0,30, como não tem nenhum expoente, não preciso pôr entre parênteses, tá? Como que a gente vai resolver? Esse valor elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar 0,90 vezes 0,90, tá? 2 vezes, que vai dar 0,81. Dividido por 0,30 vai dar uma constante aí de 2,7, tá? Então, esse daí é o resultado. Quem assistiu a aula, se observar, a professora inverteu os valores, tá? Por isso que o dela lá deu 0,1, mas o correto é 2,7. Tá bom? Então, esse foi aí os exercícios da aula que aconteceu segunda-feira, agora dia 20/7. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, me pergunte lá no Google Class, tá? Eu tenho um recado importante. Além desse conteúdo que eu coloquei lá no Google Class com essas atividades, onde eu peço que vocês refaçam ela no caderno, né? Se tiver dúvidas, me pergunte. Eu também coloquei no Google Class a avaliação bimestral, tá? Então, eu tirei um exercício de cada aula, das 5 primeiras aulas que aconteceu esse bimestre, e coloquei lá como avaliação bimestral. Essa avaliação vocês vão me devolver no Google Class ou no meu e-mail, tá? Então, esses conteúdos das aulas pode ser feito no caderno e deixar no caderno, tá? Agora, a avaliação que eu coloquei também essa semana, vocês vão me devolver no Google Class, tudo bem? Lembrando lá que a data para me entregar é até dia 31/7, que é o final do nosso segundo bimestre. Um abraço a todos e até a próxima!